Graças a Deus. Amém, queridos. Você que está em casa, Deus te abençoe. Todos vocês sejam bem-vindos à casa do Senhor Jesus, nosso lugar de adorar o nome do Pai, onde nós nos reunimos, congregamos para adorar o nome do Santo Deus. E eu sou grato a Deus por cada um de vocês, por cada vida que está aqui, que está nos acompanhando, que sempre nos acompanha. Deus te abençoe. Há uma recompensa de Deus para você. Essa recompensa não vem de homem, sim do nosso Deus. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Deus abençoe tua vida, amados. A palavra de hoje encontra-se no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 10. Vamos ler do 23 ao 25 de Hebreus 10. 23 ao 25 do livro de Hebreus. Graças a Deus. 23 ao 25 de Hebreus. Vamos meditar nessa palavra, queridos, em nome do Senhor Jesus. E continuamos aí, ainda continuamos aí nesse tema. Coragem para seguir em frente. Que Deus venha nos dar coragem, não deixa faltar coragem, para que você venha seguir em frente e nunca pense de parar. Em nome de Jesus, diz assim a palavra de Deus, Hebreus 10, a partir do 23 em diante, até o 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Pode sentar. Graças a Deus. Você que está em casa aí, peço a sua licença para adentrar na sua casa. Louvado seja Deus. Santo é o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Amados, quando nós queremos alguma coisa, quando você está trabalhando com propósito de fazer algo, você se agarra naquele propósito e você quer cumprir aquele propósito. Quando nós colocamos em nossos corações, poxa, eu estou pagando aluguel e eu quero ter a minha casa própria, e você trabalha junto com seu esposo, sei lá, com seus filhos, o marido com a mulher, e você coloca no coração, não, eu vou ter a minha casa própria. Então, você trabalhando, você tem esperança de realizar os seus sonhos. Amém? Amém, queridos? Nós temos esperança, não temos? Quando nós trabalhamos e colocamos aquilo no nosso coração, e principalmente quando nós colocamos a nossa situação diante de Deus, aí aumenta mais a esperança, ainda mais, que nós vamos conseguir. Pessoas que não tinham condições nenhuma de fazer uma faculdade, porque era aquela pessoa que não tinha condições financeiras alguma, talvez morava até num barraco, num lugar que nem era digno de um ser humano morar, mas ela colocou no seu coração, não, eu vou fazer a minha faculdade. Ela se esforçou, ela fez a sua faculdade, ela entrou numa empresa, passou a ganhar mais dinheiro, e hoje saiu do lugar onde estava, e tem um lugarzinho melhor para morar, porque ela foi determinada para aquilo. Amém? Então precisa em nós, em cada um de nós, uma determinação para a gente fazer as coisas. E precisa, quando nós ficamos determinados, a nossa esperança aumenta. Quando você vê o seu trabalho frutificar,
E quando você paga todas as suas contas e sobra um dinheirinho, você fala: não, está juntando, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Não é desse jeito? Foi assim com todos nós. Inclusive, foi assim comigo. Um caso que eu já contei há uns anos atrás, mas faz tempo que eu não falei isso, só para você entender aonde eu quero chegar na palavra de Deus, tá? Quando eu comprei meu terreno, eu ganhava um salário mínimo, não tinha dinheiro para nada, eu acabava de pagar o terreno, e muitas as vezes, quando eu terminava de pagar meu terreno, eu não tinha dinheiro para comprar o arroz e o feijão em casa. Aconteceu muitas vezes, e eu tinha que comprar fiado. No cartão é fiado, né? Porque você vai ter que pagar depois. E eu acabava, para não passar fome, eu fazia isso. Depois Deus me deu um empreguinho melhor, onde eu comecei a pagar com facilidade o meu terreno, e eu tinha a maior vontade de comprar uma televisão, que eu não tinha uma televisão. O meu primeiro salário eu comprei uma televisão e comprei à vista, porque eu passei a ganhar 3 vezes mais do que o que eu ganhava, né? Então, para você entender, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é passar necessidade, como diz o apóstolo Paulo, e eu sei também o que é fartura, tá? Eu sei o que é cada ponto do que eu estou falando aqui. E quando eu comecei a fazer a minha casa, geralmente aqui em São Paulo é assim, a gente faz a casa e na frente, a primeira coisa que a gente deixa é a garagem, né? Para ter o seu carrinho e pôr. Eu nunca tive esperança do quanto que eu ganhava, embora aumentou meu salário um pouco, mas eu não tinha nunca esperança de ter um carro, de tanto quando eu fiz a minha casa eu não deixei garagem, eu fechei até na frente, que ali na frente ia ser o quarto, o lugar que ia ser garagem ia ser um quarto, com a janela virada para a rua, e ali eu ia colocar uma grade e ia ter o quarto. A parede já estava levantada até em cima, e um vizinho meu estava construindo também, e falou: rapaz, você não vai deixar garagem? Eu falei: não, eu nunca vou ter carro, vou ter garagem para quê? Ele falou: rapaz, você não tem carro hoje, mas amanhã você pode ter, então não faça isso não. Aí aquilo me abriu os olhos. Naquele momento que ele me falou isso, eu comecei a pensar, e eu fui lá, peguei a marreta e derrubei a parede, e deixei a garagem. Depois que eu fiz minha casa, no próximo ano, eu tinha uma Belina VEA 78 na garagem. Uma Belina, foi o meu primeiro carro que eu comprei, foi uma Belina ano 78, né? Foi o meu primeiro carro, e eu lembrei do que aquele homem me falou, para você ver como é a nossa esperança com Deus. Talvez não está acontecendo nada na tua vida, mas a palavra de Deus vai fazer os seus olhos se abrirem, e você vai enxergar o que você não consegue enxergar. Você não vai enxergar somente o que você está vendo na sua frente, mas você vai enxergar longe, porque essa igreja não enxergar longe, ela não tem um futuro de vida eterna. Se você enxergar somente o que está vendo aqui nesse momento, como que você vai ter esperança de morar no reino dos céus, se está tão longe daqui para lá, e ao mesmo tempo é tão perto quando nós estamos com Jesus? É longe, ao mesmo tempo ele é perto. A Bíblia diz que nós vamos flutuar. A Bíblia diz que quando Deus vir buscar a sua igreja, a igreja vai flutuar para encontrar com Jesus nas nuvens, vai sair daqui flutuando e vai encontrar com o Senhor nas nuvens. Nós vamos encontrar com Jesus, mas para isso, para que eu e você, nós viemos encontrar com Cristo Jesus, em primeiro lugar, não devemos parar, nós não devemos estacionar, queridos. Segundo lugar, a tua esperança de encontrar com Jesus, ela nunca deve morrer. Assim como eu não tinha esperança de ter uma garagem, ou de ter uma casa, ou de ter um carro, e depois Deus me deu. A mesma forma, a esperança em Cristo, ela nunca deve morrer. E outra, nós nunca devemos parar no meio da estrada, queridos. Não pare, meu irmão, você que está aí nos assistindo, sei lá, aqui em São Paulo, em outros estados, porque
se as pessoas quiserem, essa transmissão chega ao Brasil inteiro. Basta alguém entrar lá na internet, basta alguém entrar no Facebook, basta alguém entrar lá no YouTube, vai nos encontrar lá. Aonde essa mensagem estiver chegando, que Deus venha alcançar a sua vida, que Deus venha alcançar a sua família, que o Espírito Santo de Deus entre no teu coração, para que você tenha esperança de encontrar com Deus, para que você tenha esperança de vida eterna, para que você tenha esperança de sair daqui e ter uma vida com Cristo nosso Salvador. Portanto, a esperança em Deus, ela nunca deve morrer. E a esperança também, meu irmão, de você realizar os teus sonhos, saiba que é possível. Primeiro, se você trabalhar e você tiver um foco. Eu tenho que ter um foco. Esse foco é nas coisas terrenas, materiais, e esse foco é nas coisas espirituais, aquilo que nós não enxergamos nesse momento, mas através da nossa fé nós vamos enxergar. Através da tua fé, você vai enxergar o impossível de Deus alcançando a tua vida. Você vai enxergar o impossível de Deus alcançando a tua casa, alcançando o teu lar, alcançando a tua família. Você vai trazer, através da tua fé, vai fazer com que o invisível, ele se torne visível. Através da tua fé, você vai contemplar a glória de Deus. Porque Cristo Jesus, Ele nos confirma que aqueles que crer, eles verão a glória do Deus eterno. Então, meu irmão, tenha esperança. Não fiquem para trás, não olhe para trás, as coisas velhas já passaram. Deus quer fazer de você uma vida nova, Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle, Deus quer fazer de você uma nova criatura. Não olhe para as coisas passadas, não tenha saudade daquilo que já passou. Não fique se lamentando o leite que já derramou. Olha para frente, o teu futuro está na frente. O teu futuro não está atrás. Deus quer o melhor para você na frente. Deus tem o melhor para você na frente. Então caminha. Talvez tem pessoas aí nos assistindo, pastor, eu já não aguento mais caminhar. Olha, eu andava, eu estava correndo, agora eu cansei, pastor. Eu já não aguento mais. Meu irmão, diante de Deus, se você não aguenta mais caminhar, vai rastejando, mas chega lá. Rasteja. Tem tantas pessoas que estão rastejando, não aguenta mais. Tem tantas pessoas que rastejam. Eu não sei se alguém já viu esse vídeo que eu vou falar agora na internet. Um rapaz que é paralítico, o sacrifício que ele faz para ele joelhar para clamar o nome de Deus. Alguém já viu esse vídeo aí? Não? Nunca viu? Ele é paralítico de braços e perna, e ele faz um sacrifício que você não sabe para quem que é. Ele levanta na cama, ele põe as pernas que é torta para um lado e para outro, ele cai de costa, ele levanta novamente, ele tenta subir e passa um tempo, depois que ele consegue se afirmar as perninhas aquela, tudo aquilo é para ajoelhar para louvar a Deus. Tudo isso somente para orar. É um sacrifício somente para orar. Ele daria tudo para falar, para ficar aonde você está hoje, caminhar, vir para a igreja e sentar no banco e ouvir a palavra de Deus. Ele daria tudo para estar onde você está, mas talvez ele não tenha nem mesmo quem leve até a casa de Deus. Talvez ele não tenha ninguém que conduza ele até a presença, até a casa de Deus, para ele adorar o nome do Senhor. Mas ele faz um grande sacrifício somente para ajoelhar. É tempo, é minutos que ele passa ali somente para tentar ajoelhar para falar com Deus. Então, se você acha que a tua vida está ruim, se você acha que a tua vida não tem mais sentido, comece a olhar para os lados. Comece a olhar para aquele que está desempregado. Comece a olhar para aquele que estava trabalhando e hoje não tem mais um serviço. Comece a olhar para aquele que pagava aluguel e hoje mora debaixo de uma ponte porque não tem onde morar. Comece a olhar para aquele, quando você começar a reclamar, comece a olhar para essas coisas.
quando você achar que a tua vida não tem mais sentido nenhum, começa a olhar para teu lado, que você vai ver pessoas que se tivesse igual a você, ele estava glorificando o nome de Deus. E não consegue, por quê? Porque perdeu o emprego, porque pagava aluguel, e não tem mais o dinheiro do aluguel, e outra, depois que a pessoa está na rua, ele não tem mais um endereço, e se não tem um endereço, não arruma emprego fixo, mais nunca na sua vida. Então olha para isso. Quando você pensar em reclamar de alguma coisa, ou quando você estiver assim na sua casa angustiado, contristado, achando que a tua vida está ruim, como muitas vezes isso vem em nossa mente, né? Muitas vezes nós estamos sozinhos, ali meio que desanimado, e vê uns pensamentos que não é de Deus, entra algo no teu coração que não pertence a Deus, e começa a te tomar, naquele momento, lembra de Deus na tua vida, lembra das pessoas, que não estão igual você está dentro de uma casa, dentro de um lar, tendo arroz e tendo feijão para comer. Se porventura um dia você tiver somente arroz e feijão para comer, ajoelhe e agradeça a Deus apenas pelo arroz e o feijão. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não têm arroz e feijão para comer. Tem pessoas na África que há anos estão morrendo de fome. As criancinhas, elas estão com as costas, que você só vê o couro e o osso espontâneo assim, porque elas estão morrendo de fome. Os olhos ficam desse tamanho para fora, porque elas não têm alimento para comer. Elas não têm, meu amado, se ela tivesse somente um arroz e um feijão para comer, aquele povo era feliz. Eles eram felizes somente de ter arroz e feijão. E nós reclamamos porque não tem um filé mignon. Nós reclamamos porque nós não estamos fazendo um churrasco como fazia antigamente. Nós reclamamos porque, olha, dia de domingo é dia de comer uma galinhada com uma macarronada, e nós hoje não estamos comendo. Mas você está comendo o que na tua casa? Somente uma pergunta: você já passou fome? Pastor, eu nunca passei fome. Então nós não temos o que reclamar, porque tem gente passando fome e olha de um lado e outro e não vê recurso. Então não reclama disso não, queridos. Não reclama disso não. Quando eu chego na minha casa, quando eu olho para a minha casa, que tem uns ovos ali na porta da geladeira, eu agradeço a Deus. Eu dou glória a Deus. Pai, obrigado. Tem um arroz, tem um feijão e tem uns ovos aqui na porta da geladeira. Obrigado, Jesus. Sabe por quê? Porque tem momentos em nossas vidas. Se isso nunca te aconteceu, dê glórias a Deus. Mas eu vou te passar uma experiência. Tem situações em nossas vidas, não é que nós passamos fome não, mas que nós procuramos R$2 para comprar pãozinho e não tem. Se isso não aconteceu contigo, dê graças a Deus, porque comigo já aconteceu. Então dê graças a Deus se isso nunca aconteceu contigo. Pastor, nunca aconteceu comigo. Glorifique a Deus e não queira que aconteça isso contigo. Eu não estou desejando que aconteça contigo, viu? Mas tem situação que nós não temos. Não é que você, não, pastor, você está passando fome? Não, de maneira nenhuma. Glória a Deus, nunca passei. Só que tem vezes que você procura R$2 na sua carteira e não tem, tá? Tem vezes que você procura o dinheiro. Não, hoje eu queria comer uma coisa diferente, e você não come uma coisa diferente. Tem vezes que você falou, não, eu hoje vou sair da rotina, hoje eu não vou comer ovo não, eu queria comer eu queria fritar ali um bife para mim comer. Puxa, que saudade. Você olha e você não tem o dinheiro de comprar um bife sequer. Isso é verdade, mas não quer dizer que porque você está dessa forma, Deus te abandonou. Não quer dizer que porque você está dessa forma, você tem que murmurar. Não quer dizer que porque você está passando essa situação, você tem que andar blasfemando. Não, você tem que agradecer a Deus, porque até aqui Deus tem te ajudado, Deus tem te socorrido, Deus tem provido para você. E que Deus te abençoe, que Deus nunca deixe de prover na tua vida. Deus te abençoe que nunca falta o leite para o teu filhinho. Deus te abençoe que nunca falta o pão de cada dia.
Deus te abençoe, porque tem gente que não tem o pão de cada dia, tem pessoas que olham de um lado para outro, e ele dorme com fome, porque não tem o que comer, ele vai dormir até mais cedo, que é para a fome passar, porque se ficar acordado a fome é maior. Então agradeça a Deus por isso, não reclame, meu irmão, por nada não, tá? Não reclame não, porque Deus ele não desampara os seus filhos. O socorro de Deus, ele vem dos quatro cantos da terra, ele vem dos quatro lados, de onde menos você espera, vem o socorro de Deus, viu? Vem o socorro do Senhor, não desanima não, tenha esperança de uma vida melhor, tenha esperança de um Brasil melhor, sem políticos corruptos, sem políticos ladrões, criminosos, tenha esperança, minha irmã, não perca a esperança não, comece a orar, comece a entregar o nosso país nas mãos de Deus, comece a dizer que o Brasil pertence a Jesus, comece a declarar que Deus é o Deus do nosso Brasil, é o Deus do nosso país, e que Deus é o Deus de providência, e que o Deus não vai te deixar sozinha, e que o Deus vai socorrer o faminto, e que Deus vai levantar o caído, e que Deus vai fortalecer o fraco, e que a tua vida, ela será diferente amanhã, para a glória do nome de Jesus. Tá? Porque miséria, ela traz miséria, então nós não devemos começar a proclamar miséria não devemos fazer isso, em nome de Jesus. Tenha esperança, a palavra hoje, ela nos fala de esperança, peguemos-no com firmeza, a esperança que professamos, né? Pois aquele que promete é fiel. Acontece que nós queremos as promessas de Deus para ontem. Deus nos prometeu, Ele vai ter que cumprir. Não, mas Deus prometeu, Ele vai ter que cumprir, é para ontem. Não, espera no Senhor. Você lembra do salmista? Que ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Salmos 40, né? Esperei com paciência no Senhor, né? Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e agora Ele pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Amém? Deus vai firmar os teus passos na palavra. Somente não desista, meu irmão, Deus vai te firmar. Somente, minha irmã, não desista de servir a Deus. Tem esperança de que Deus Ele pode mudar a tua vida. Tem esperança de que Deus Ele pode mudar o teu filho. Tem esperança de que se teu filho ele está nas drogas, ele está no álcool, se você não deixar de orar, uma hora Deus vai visitar. E quando Deus visita, é da maneira dele. Quando Deus toca, é da maneira dele. Quando Deus entra na causa, é do jeito dele, da maneira dele. Mesmo que ele tenha que espernear, se Deus entrar na causa, Deus tem salvação para ele, em nome de Jesus. Deus tem salvação para o drogado, Deus tem salvação para o alcoólatra, Deus tem salvação para esse que está no crime. Quantas pessoas nós já vimos testemunhos, que era do crime, hoje Deus converteu, ele dá um testemunho. Quantas pessoas dão testemunho que ele era traficante, e hoje Jesus libertou, está na presença de Deus, dando glória em nome de Jesus. Deus ele faz isso, mas alguém está por trás orando. Por isso a importância da tua oração, meu irmão. Portanto, minha irmã, a importância da tua oração. Pastor, mas eu já não aguento mais. Eu estou servindo a Deus e é um marido que chega tarde, sai do serviço, vai direto para os bares, chega bêbado, chega desse jeito assim assado. Continua orando. Se você tem amor ainda no teu coração, se você ama ainda teu marido, se você ama ainda tua mulher, continua orando. E eu sei que você ama os teus filhos, não ama? Então continua orando por ele, porque ninguém quer o mal para os seus filhos. Continua acreditando, continua crendo, porque o Senhor diz assim: olha, os meus pensamentos não é os vossos pensamentos, nem a minha vontade é a tua vontade. Amém, irmãos? Os pensamentos de Deus é diferente dos nossos. O querer a vontade de Deus talvez não é do nosso querer, da nossa vontade, é diferente.
Mas uma coisa é certeza, que Deus ele quer salvar a todos. Deus ele não quer deixar ninguém fora da salvação. Deus ele não exclui ninguém da salvação, da vida eterna, não. As pessoas fazem o contrário, é eles que querem sair da presença de Deus, é eles que se afastam de Deus, mas Deus, Ele quer a salvação para todos nós. Deus, Ele quer a salvação para o perdido. Ou você acha que porventura Deus enviaria seu Filho Jesus Cristo para morrer por alguém que não tem pecado? Foi totalmente ao contrário. Deus ele enviou Jesus Cristo para salvar os pecadores, para salvar os perdidos, para salvar aqueles que estavam lá no monturo, que não tinha valor nenhum e continua não tendo até hoje. Mas para Deus tem um valor. A tua vida tem um valor para Deus, meu irmão. O povo do mundo, mesmo estando no mundo, eles têm um valor para Deus, porque foi por eles que Jesus morreu. Então ele tem um valor para Deus. Então veja o que o Senhor ele continua falando aqui. Louvado seja o nome de Jesus. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Amar. O tempo inteiro nós estamos firmes? O tempo inteiro nós estamos fortes? Não, o tempo todo eu estou forte, eu nunca enfraqueci. De maneira nenhuma. Tem vez que nós igual gelatina. Tem vez que nós estamos igual, eu costumo dizer que o crente, ele é aquelas varas de bambu no meio da ventania. Sabe aquelas varas de bambu fininha, que o povo às vezes corta para fazer vara de anzol, de pescaria? Põe a vara, que a ventania vem, ele é tão fininho, ele bate até lá embaixo, fica arrastando no chão. Quando a ventania passa, ele continua de pé. O crente é desse jeito, nem sempre ele está firme de pé, em vez em quando ele vai lá embaixo, mas se ele amar a Deus, ele vai se levantar, porque o amor de Deus ele é maior. Amém? E quando nós amamos a Deus, queridos, tenha certeza da vitória. Mesmo na tua fraqueza você ainda é vitorioso. Em nossas fraquezas ainda somos mais que vencedores. Sabe por quê? Tiago diz que ele se alegra nas fraquezas. É Tiago ou é Paulo? Eu me alegro nas fraquezas. Ele diz que ele se alegra. É Paulo. Porque aí, quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. Apóstolo Paulo diz isso. Isso quer dizer que apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, o apóstolo Paulo, com todo o seu temor a Deus, o apóstolo Paulo escolhido como o último apóstolo do Senhor Jesus, ele não era diferente de nós. Ele tinha suas fraquezas também. Muitas vezes ele andava fraco também. Muitas vezes ele andava desanimado também. Mas por que então ele diz, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte? Porque Jesus estava na vida dele. E eu quero te dizer, nas tuas fraquezas, se você não abandonar, Jesus também está na tua vida. O Deus eterno também está com você. Basta que venha abandonar a Deus, meu irmão. Basta que você não venha sair da presença de Deus, meu irmão. Basta que você não venha se entregar ao mundo. Basta que você, no teu cansaço, prevaleça de pé, nas tuas fraquezas, clama o nome do Senhor Jesus, nos seus momentos difíceis, Deus está te ajudando. E outra, se você não conseguir caminhar, rasteja, porque Deus não vai te deixar sozinho. Pastor, eu estou rastejando, eu vou para a igreja hoje rastejando. Então venha que Deus quer mudar a tua vida. Pastor, eu estou numa situação, eu estou nas drogas, eu posso ir para a igreja? Aí é que deve vir. Pastor, eu estou no alcoolismo, eu só ando bêbado, eu posso vir para a igreja? Venha a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Deus quer te ajudar. Eu quero que você entenda isso.
o Deus eterno que eu estou pregando, o Deus da eternidade que você está ouvindo agora, a palavra do Senhor, Ele quer te salvar, Ele quer te ajudar, Ele quer te levantar, e Ele quer te libertar, quer fazer de você um vaso novo. Amém, gente? Então é por isso que a gente não deve nunca virar as costas para Deus. Em segunda situação, é porque nós é que precisamos dele, é nós que somos frágeis, é nós que somos pequenos, é nós que dependemos de Deus. E se você se afastar de Deus, olha para cá, para Deus, Ele continua sendo Deus. Não vai mudar nada para Deus se você se afastar dele, mas vai mudar para você. Quem vai ficar fraco é você, quem vai sair da salvação é você, quem vai perder a vida eterna é você, quem precisa de salvação é você, e só há um Deus que pode salvá-los, somente Ele pode salvar, mas nenhum outro pode salvar. Então está ruim, a tua vida está ruim, a tua vida está difícil que eu já não aguento mais. E se você tivesse sem Jesus na tua vida, como você estaria? Você ainda estaria vivo? Você estaria trabalhando? Você teria força se você não tivesse Deus na tua vida? Você sabe que muitas pessoas, eles ainda estão vivos porque estão na presença de Deus, porque se tivesse abandonado, nem vivos eles estariam hoje. Se você está vivo, agradeça a Deus, porque Deus, Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua vida, meu irmão, mesmo em situação difícil que você está passando, mesmo talvez aguentando essa enfermidade que você está há tempos, mesmo tomando esses medicamentos por causa de uma doença, mesmo dessa maneira, Deus continua conosco. Deus continua ao nosso lado. Glórias a Deus. Versículo 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o dia. Não nos deixamos de quê? De nos reunir como igreja. O que é que está acontecendo aqui nesse momento? Esse dia, aqui nessa obra de Deus, terça, quinta-feira e domingo, é dia de reunião, para a gente falar do amor de Cristo, né? Então, não deixe de se reunir como igreja. Deus está dizendo aqui, filho, não deixe de se reunir como igreja. Amém, gente? Quem está entendendo essa palavra? Não deixe de se reunir como igreja, amado. Você é a igreja de Cristo, e igreja tem que estar junta, a igreja tem que estar unida, a igreja não pode ficar separada, porque o corpo de Cristo não é separado, o corpo de Cristo, ele é junto. Por que, pastor, nós não devemos estar separados, para um ajudar o outro? Está dizendo aqui, um encorajar o outro. Por que, pastor? Porque está dizendo aqui, que os tempos estão difíceis, e que está no tempo de Jesus voltar, está escrito aqui. E eu vou fazer uma pergunta, e é só você levantar a mão. A Bíblia está dizendo aqui, que está chegando o dia de Jesus buscar a sua igreja, amém? Está escrito aqui. Quando Jesus vem buscar a igreja, quem quer ficar, faz assim com a mão: eu quero ficar, pastor. Ninguém? Ninguém quer ficar, não? Então você tem que se reunir como igreja de Cristo. Então você tem que estar junto com o teu irmão, orando por ele, e ele orando por você.
Se você é igreja de Cristo, você não deve ficar fora desta reunião, porque a reunião serve para a gente nos fortalecer na fé, serve para a gente conversar um com o outro, serve para a gente receber a palavra de Deus, serve para a tua fé aumentar, para a tua fé crescer, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então serve para você, serve para mim, serve para nós, serve para quê, pastor? Para você não ficar para trás, para quando Jesus vir buscar a sua igreja, você está no meio dos escolhidos de Deus, você está no meio daqueles que vai subir e encontrar com Deus, você está no meio daqueles que encontrará com Jesus lá nas nuvens, porque você é igreja do Senhor Jesus. Não fique de fora disso. Esta palavra é maravilhosa. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, ou seja, desde aquele tempo tinha alguém que já deixava de se reunir como igreja. Era o costume de alguém, hoje é dia de culto, mas não vou não. Naquele tempo não tinha internet, mas hoje tem, não, eu vou assistir de casa. Se assistir, né? Se estiver assistindo, né? Porque muitos não assistem. Era o costume de alguns, naquele tempo já. Não vou não. Outros dizem, não preciso ir na igreja para ter Jesus. Olha os ombros. Não preciso. Eu preciso ir na igreja para não ter Jesus. Não. Se você não vir congregar para ouvir a palavra de Deus, você vai morrendo até morrer. Você vai esfriando até morrer. Você vai se afastando de Deus até perder a sua salvação, que é tua até então, se você deixar de ser igreja de Cristo. Porque a Bíblia está dizendo que só é igreja de Cristo aqueles que se reúnem uns com os outros para ouvir a palavra de Deus. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não é dispersa, a igreja de Cristo não é afastada, a igreja de Cristo não coloca desculpa para não ouvir a palavra de Deus, para não vir nos cultos. Não, a igreja de Cristo, ela é determinada, não, eu vou ouvir a voz do meu Deus, eu preciso do meu Deus, eu tenho esperança que o meu Deus vai mudar a minha vida, eu estou fraco, mas amanhã o meu Deus vai mudar a minha vida, amanhã eu estou forte para a glória de Deus. Amém, gente? Nós temos que ter esperança disso. Se você não tem esperança disso, também não temos esperança de morar no reino dos céus. Você nunca foi no reino dos céus? Você já foi lá no reino dos céus? Você já conheceu alguém que voltou de lá para te falar como ela no reino dos céus? Não, né? Não. Você conhece alguém que te mandou uma carta dizendo, no reino do céu é assim, assim, assado, é assado e assado e assim? Já recebeu alguma carta? Não. Pois é. Nós só temos esperança se nós crermos no nosso Deus, se a gente acreditar no nosso Deus, se a gente confiar na palavra do nosso Deus, se a tua esperança ela não morrer, aí Deus tem lugar preparado para a sua igreja, Deus tem lugar preparado para o seu povo, né? Louvado seja o nome de Deus. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, eu vou ler do 6 ao 9, né? 1 Pedro capítulo 1, do 6 ao 9, glória a Deus. Eu vou ler até aqui, que já está aqui, diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovados que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo que você tenha tristeza por um pouco de tempo, mesmo que você tenha que passar pelo fogo para ser refinado como ouro, persevera, porque o ouro que não for provado no fogo, ele não é aprovado ainda. O ouro
Vocês sabem como é que é o ouro, né? É pego uma pedra bruta, embora é um metal, né? Mas a gente acha é como se fosse uma pedra, mas é um metal. O ouro é metal. Porque pedra ela não derrete, e o ouro, se você pôr no fogo, ele derrete. Então ele é um metal, e metal derrete, até ferro. Ferro, você sabia que ferro é líquido, né? Antes dele se tornar ferro, ele é um líquido, como se fosse um vulcão, as lavas de um vulcão. Conhece a lava de um vulcão? No lugar que fabrica ferro é assim, ele é líquido, mas é aquele fogo como se fosse a lava de um vulcão. Aí ele vai colocado nas formas, até ele secar e virar o ferro. O ouro é da mesma forma. O ouro é aquele negócio bruto, ele derrete, e você faz a pedra, você faz a joia mais preciosa e mais cara do mundo. E isso é todas as pedras, né? O diamante, a safira, o rubim e assim por diante. Cada um mais caro que o outro. O ouro, na verdade, é o mais barato, né? O mais barato é o ouro. Os demais é tudo mais caro que o ouro, né? Mas Deus, ele nos compara aqui, se mesmo que seja como o ouro no fogo. Ou seja, mesmo que você esteja que passar por situações difíceis, não abra mão de Deus. O que Deus quer dizer é isso. Se você tiver que passar situações difíceis, passa, porque eu sou contigo. Se você tiver que entrar dentro do fogo, entra, porque eu sou contigo. Se você tiver que passar pelas águas, ela não vai te submergir, porque eu, teu Deus, faço você andar pelas águas. Ela não vai te afogar, o fogo não vai te queimar, porque Deus esfria o fogo, porque Ele é Deus. Ele tem um controle da sua igreja. Deus tem um controle de você, meu irmão. E Deus quer falar nessa palavra exatamente isso aí. É que as pessoas começam a se afastar de Deus, inventando problema, ou quando um problemazinho vem na sua vida. Queridos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu já ouvi inclusive um irmão, uns tempos atrás, que eu encontrei ele: meu irmão, você parou, não vem mais na igreja. Ah, pastor, você não sabe o problema que eu estou passando. Ora, se eu ficar em casa, essa situação vai resolver? Pensa comigo, você que está passando problema, ou talvez está afastado por causa de problema, situação difícil na tua vida. Vai resolver a tua situação se você parar de servir a Deus, ou vai piorar a tua situação? Pensa comigo, medita comigo, medita como servo de Deus, não medita como ímpio não, medita como servo do Senhor. Você tem uma causa difícil, tem uma causa impossível, a tua situação é pior do que todos, você deixou de vir para a igreja, vai resolver ou vai ficar pior? Porque você ficando em casa, se você não tem nem força de vir na igreja, você nem tem nem força para orar. Se você não ora na igreja, é mentira que na tua casa você não ora. Pessoa que diz: pastor, aqui na igreja eu não oro não, mas em casa eu vivo só de joelho no chão. Não vem me contar essa história não, que eu não acredito. Se você não ora aqui, você vai orar em casa? Mas só se eu fosse criança para acreditar, né? Eu oro aqui, oro em casa, oro em qualquer lugar, pronto, acabou, né? Mas não vai resolver. Se você ficar em casa, a situação é pior. Aqui Deus te dá uma palavra de conforto. Aqui Deus te dá uma palavra que vai te levantar. Deus vai te dar uma palavra aqui, que você já sai com a resposta para resolver aquela situação. Porque Deus, Ele fala. Deus tem boca e Ele fala. Deus tem ouvido e Ele ouve. Se Deus tem ouvido e ouve, por isso que a palavra do Senhor diz, meus amados, me ajuda aí, se é no livro se é em Isaías, que o ouvido do Senhor não está surdo para não poder ouvir, e nem a mão encolhida para não poder te salvar. Ou seja, Deus está com o ouvido aberto e as suas mãos estendidas. Filho, eu estou aqui para te ajudar. Amém? Louvado seja Deus. Então o ouvido do Senhor está te ouvindo quando você clamar, e os braços de Deus estão abertos para te ajudar. Lembra disso. Não fique encolhido, não se afaste, não desanima, porque se você ficar em casa por causa de problemas, eu vou te falar uma coisa: eu não deveria vir para a igreja nunca.
eu era para ficar em casa o tempo todo. E muita gente que está aqui hoje, ou que está nos assistindo, nunca era para vir na igreja se fosse por causa de problema. Muito pelo contrário, você está com um problema, vai para a presença de Deus. Você está com situação difícil, joelho no chão, como faz aqui os nossos jovens. Joelho no chão, né, jovens? Em nome de Jesus, faça isso. Não desanima, meu irmão, vai para cima, não se entrega. Deus é a tua força, Deus vai te ajudar para você vencer. O mar ele é largo, mas Deus tem o poder de abrir o mar para você passar em terra seca, porque Ele é Deus, Ele é o próprio poder que nós precisamos em nossas vidas. Então olha para Deus, olha para a tua situação. Deus, Ele tem a solução. É causa, pastor, que essa não tem solução. Não tem para os homens, mas você serve um Deus que é o dono das causas impossíveis. Então lembra disso. Amém, queridos? Toma posse da palavra de Deus. Não se abala não. Não retrocede não, porque até aqui o Senhor tem te ajudado, e se você continuar caminhando, Deus vai te ajudar até o final. E mesmo que você seja o último da fila, mas você está na fila dos salvos. Mesmo que seja o último, você lembra que Deus disse que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros? Mesmo que você seja o último, Deus pode te colocar lá na frente, e você ser o primeiro. Pastor, mas eu sou o último. Não tem problema, você está na fila da salvação? Tá? Glória a Deus, então você será salvo. Nós estamos aqui pela salvação, amém, queridos? A palavra de Deus é para nos ajudar, para a gente nos fortalecer, reanimar uns outros, orando uns pelos outros, porque nós temos um alvo. Esse alvo é o reino dos céus. Esse alvo é encontrar com Jesus Cristo pessoalmente. Eu e você, nós vamos encontrar com Jesus pessoalmente. É por isso que nós estamos aqui, né? Não é porque nós achamos um outro bonito não, né? É porque é bom a gente ver os irmãos, é lógico que é bom a gente olhar para um rosto, de tanto que quando falta um irmão a gente tem saudade, poxa, onde está meu irmão, né? A gente sente falta dos irmãos, a gente ora pelos irmãos, nós temos esse compromisso de buscar a Deus pela vida dos meus irmãos, principalmente aqueles que a gente não vê faz tempo. Que Deus tenha misericórdia e toque na vida de cada um, para que venha se congregar, como diz aqui, para que não venha se dispersar, e se dispersou, Deus te dá uma nova oportunidade para você retornar para Cristo. Jesus te dá uma nova oportunidade, porque os braços do Senhor, Ele continua aberto para te ajudar. Então receba essa palavra de Deus, toma posse da palavra de Deus, que o Espírito Santo esteja na tua vida aí nesse momento, renovando a tua fé, te levantando na fé, te fortalecendo na fé, e que a presença de Deus, ela esteja na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, e olha, a vitória é tua, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você que acredita, diga amém, diga obrigado Jesus, então engrandeça Ele. Obrigado Jesus, Deus te abençoe meu irmão.